Nós estamos aqui reunidos, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos todas as pessoas que venham a assistir o vídeo. Esse é o segundo encontro do projeto Conversas Pretas e eu estou muito orgulhoso de ter reunido essas mulheres pretas aqui nesse espaço para falar de um assunto que é muito caro para a gente. A gente tem falado do sistema de cotas raciais nas universidades públicas, aí já está beirando uma década, já completou uma década de implementação, e com todas as suas contradições, diante das movimentações todas que aconteceram nos últimos meses, alguns de nós, inclusive eu, lemos algumas daquelas placas, principalmente quando a elite branca brasileira sai para a rua, questionando algumas posições, a gente dá para trocar algumas legendas daquelas placas, né? E a gente, enquanto população preta, se sente meio receoso com os rumos que o país está tomando. Então, acho que nada mais justo do que esclarecer algumas coisas, dar cara à política de cotas, não somente as pessoas que entraram na universidade através do sistema de cotas, mas as que também não entraram, para entender quais são suas percepções dessa política pública de inclusão, e é o que a gente vai discutir aqui, até onde o sistema de cotas raciais para ingresso nas universidades públicas é 100% uma política de inclusão. O que é que vocês acham que avançou, o que é que vocês acham que falta, enfim. Vamos trocar uma ideia muito espontânea, muito tranquila. O primeiro passo é que vocês se apresentem, né? Márcia já está com a gente desde do primeiro encontro do programa. As outras célebres convidadas estão ingressando aqui, morrendo de vergonha porque são tímidas. Mas a vida é essa mesma, a gente está aqui para isso. Eu gostaria que vocês se apresentassem, esqueçam a câmera e trocam ideia comigo, que sou colega de vocês de curso, que sou amigo, pessoa que respeita. E é isso, se apresentem e na sequência a gente começa a falar um pouquinho sobre sistema de cotas nas universidades públicas do Brasil. Quem começa? Bom, sou Laís, estudo na Universidade Federal da Bahia, Ciências Sociais. Não sou cotista, entrei para vestibular regular. Moro em Camaçari, outra cidade, não da universidade. E agora? Eu. Relaxe. Eu sou Terezinha. Vou dizer a minha idade, que eu não tenho vergonha. Tenho 60 anos. Ingressei na Universidade Federal da Bahia em 2012.2. Sou nascida e criada aqui em Salvador, moradora de Cajazeiras, embora não tenha, moradora de Cajazeiras há 25 anos, tenho 3 filhos, 3 netos, e estou cursando Ciências Sociais, estou teoricamente no 7º semestre, mas com alguns retrocessos, algumas pendências que espero concluí-las. Atualmente sou aposentada, funcionária pública do Serviço Público Federal. Trabalhei por mais de 36 anos como auxiliar de enfermagem, o que me deu muito prazer. Eu sempre gostei do que eu fiz. E hoje estou vivendo uma nova vida, para mim, esse mundo na universidade agora, para mim, eu estou assim como me reiniciando, né? Até o momento, eu não tenho a dizer. Bem, meu nome é Márcia Nascimento, né? Moradora do Nordeste. Já me apresentei algumas vezes, estou me apresentando de novo, né? Importante. É importante. Estou no 6º semestre, já de Ciências Sociais, cotista, né? E é só. É isso. Para a gente nortear um pouco a discussão, eu vou fazer só um resgate histórico do sistema do processo de cotas. O sistema de cotas raciais que foi implementado aqui no Brasil é uma cópia do sistema de cotas que foi idealizado primeiro na Índia, que foi uma tentativa do Estado indiano, diante de todas as lutas anticoloniais e de inclusão, como uma tentativa de minorar, já que a sociedade indiana é dividida através do sistema de castas, para que permitisse minimamente o acesso dos chamados Dalits, ou como Gandhi chamava, Harijans, os filhos de Deus,
dentro de uma política institucional. Então, o sistema de cotas ele foi pensado como uma maneira de, em primeira instância, nesse momento na Índia, acho que na década de 50, se não me engano, como uma forma de permitir que essas populações que já eram, de certa forma, segregadas a partir da perspectiva religiosa e ideológica, pudessem, dentro da malha estatal, não sofrer esse tipo de impedimento. Esse mesmo sistema, com algumas adaptações, foi transplantado para os Estados Unidos da América depois das lutas depois da luta dos direitos civis, na década de 60, né? Mais ou menos com o mesmo intuito, sabendo a gente que o apartheid nos Estados Unidos da América era institucional, estava na forma da lei, pretos de um lado, brancos do outro, né? As grandes discussões motivadas pelas lutas dos direitos civis na década de 60 tentam mudar esse status quo, mas não se podia desconsiderar toda a desigualdade histórica que havia sido criada até então. Então, o simples fato de, a partir de um dado momento, você dizer, olha, acabou a segregação, acabou o racismo institucional, isso não quer dizer que essas populações iam ter acesso direto e muito fácil a todas as coisas. Então, houve uma necessidade de criar uma política pública com a intencionalidade de inclusão. De lá para cá, muita coisa rolou e, infelizmente, nos últimos anos, vários estados norte-americanos estão revogando o sistema de cotas raciais, alegando que ao longo das últimas décadas o impacto social foi pequeno demais. No Brasil, a primeira universidade a adotar o sistema de cota racial foi a UNB, antes mesmo de ser promulgado como lei, o que gerou muitas polêmicas. Primeiro da questão, nós temos uma dificuldade da chamada autodeclaração racial. Isso é algo que vem se desdobrando no Brasil desde a década de 70, né, desde os primeiros questionários do IBGE, onde se chegou a catalogar mais de 120 formas de se classificar racialmente. Desde o marrom bombom, azul cor de lápis, cor de papel, enfim. Negro cor de areia, mais de 120, isso está no estudo, né, inclusive que foi utilizado como base para entender o sistema de autodeclaração pelo IBGE. O sistema de cotas vai pegar a política mais nova, onde você tem 4 categorias: pretos, brancos, pardos e amarelos. Pois negro, dentro da estatística do IBGE, é a soma de pretos e pardos. Às vezes a gente se confunde na discussão, porque preto é cor, negro é raça. Do ponto de vista epistemológico, não é bem por aí que o negócio funciona. E para as políticas institucionais, o termo negro, estatisticamente falando, você tem aí essas duas populações autodeclaradas. Os autodeclarados pretos e os autodeclarados pardos. Uma das principais, eu não sei se é críticas ou questionamentos, porque quando a gente para discutir, e as pessoas geralmente elas têm pouca coragem de discutir isso publicamente, quando se fala da política de cotas, é que as pessoas tendem a acreditar ou querem se convencer de que o cotista não prestou vestibular. Como se ele tivesse sido pinçado dentro de uma seleção que não sabemos qual é o critério. Bom, sabemos que não é verdade. A diferença do aluno que entra via sistema de cotas e o de ampla concorrência é que, a partir dessa perspectiva, levando em consideração toda a desigualdade social e histórica, e falar de desigualdade social no Brasil é sim falar em desigualdade racial, né? Quer desassociar. Não dá para desassociar uma coisa da outra. Lógico que a população pobre, num estado como o Rio Grande do Sul, de maioria branca, automaticamente a maioria das pessoas pobres serão brancas. Mas o Rio Grande do Sul é a exceção da regra. Se você for para a maioria das outras grandes capitais, salvo algumas capitais aqui também no Nordeste, com forte influência holandesa e tudo mais, são de populações majoritariamente afrodescendentes, sejam pretos, sejam pardos, e eles estão geralmente inseridos nos bolsões de pobreza. O sistema de cotas visa, em tese, tentar diminuir esse processo de desigualdade no que diz respeito ao acesso à universidade. 2 de vocês são cotistas, 1 não. Então, primeira coisa, a cota facilitou a vida de vocês dentro do ambiente acadêmico. Essa suposta vantagem que os críticos dizem que nós temos, ela se consolida dentro da prática educacional.
vocês tiveram acesso a bolsas, vocês tiveram acesso à benevolência dos professores, vocês tiveram acesso a algum tipo de privilégio que transforme vocês numa casta superior de privilegiados, porque muitos dos críticos trazem essa palavra, privilégio, que nós estamos criando uma sociedade de privilégios. Então eu gostaria de saber de vocês duas, que são cotistas, autodeclaradas, é importante que essa cota tenha cara, tenha nome, por esse espaço político, e Laís, que não está excluída da discussão, que apesar de não ter entrado pelo sistema de cotas, está convivendo com vocês. Então, nada mais do que justo de que a gente tenha como contraponto um outro estudante que entrou no processo na ampla concorrência e que lida com vocês, ou seja, sabe como vocês estão produzindo dentro da sala de aula, percebe as dificuldades do dia a dia. Enfim, eu quero ouvir a opinião de vocês. A cota trouxe para vocês vantagens e benefícios dentro do espaço da universidade? Eu vou te falar assim, no meu entendimento, até como nós já tínhamos comentado antes. Uma coisa que me deixa assim incomodada é quando as pessoas perguntam assim para mim: você entrou por cota, Terezinha? Eu digo sim. Ah, sim. Cota. Mas aí eu fico assim no meu pensamento que parece, é como que foi que eu entrei assim, foi como assim uma esmola que eu recebi. Que eu entrei assim, como uma benesse que eu recebi, que eu não fiz. Ninguém dá me conta que eu fiz um ano de pré-vestibular, que eu prestei o vestibular, porque dá para aparecer assim, que eu não fiz prova, que eu não fiz nada, que eu fui assim, jogada dentro da faculdade. Então isso me incomoda. Mas para mais além, é que apesar disso tudo, quando eu cheguei na faculdade, eu não vou dizer que eu fui mal recebida, que eu achei que eu não me sinto inferior. Assim, eu sinto assim, o respeito das pessoas por mim, talvez assim, pela minha idade. Né? Tem colegas assim, que me chamam Dona Terezinha, aí ela pergunta por que ela me chama Dona Terezinha. Eu digo, não é, eu não imponho ninguém esse Dona Terezinha. É como eu te falo, uma questão até de, talvez, de respeito, e até pelos professores. Tem muitos professores que eu sinto assim que de certa maneira me respeitam e me admiram, pela minha idade, eu hoje estar no espaço, eu entrei na faculdade com 57 anos. Quer dizer, eu mais lá dentro do espaço, eu não vejo na hora dos trabalhos, das tarefas, das atividades, dos seminários, de todo o nosso. Ninguém diz assim, não, vamos maneirar para Terezinha, porque Terezinha é cotista, Terezinha já é idosa, Terezinha talvez ela esteja assim, talvez um pouco fora dos parâmetros de entendimento. Não, eu estou sentindo assim, que eu estou, como é que se diz, concorrendo ali, estou disputando tudo que ela, que a colega aqui também está. Então, eu estou construindo, não me sinto. Eu não sinto que eu estou sendo lá dentro privilegiada. Ainda não, como eu já falei, não consegui entrar em projeto nenhum da faculdade. Até não recebo benefício nenhum da faculdade. Porque eu acho que uma coisa que pesa também é o fato de eu tenho uma renda, eu tenho que provar essa renda, né? Porque eu não concordo em dizer, mas se você disser, mas se você precisa provar que você é funcionária, eu digo, eu preciso provar. Porque se quando eu entrei na faculdade eu me declarei funcionária pública, o meu histórico lá, sabe, no meu histórico tem a minha profissão que eu trabalhava, eu tenho uma renda. Então esse é um dos motivos também que você não tem nenhum benefício. Eu acredito que sim. Mas você pleiteou junto à instituição. A instituição, pleiteei a instituição, eu dei entrada até para receber auxílio de transporte. É porque, para além do sistema de cotas, existem algumas políticas de inclusão. Né? A gente vai falar um pouco mais disso ao longo do nosso bate-papo. Mas até agora, eu não... Mas não, com isso eu não estou insatisfeita. É como eu disse. Já disse várias vezes, não estou insatisfeita. Não reclamo de ter que acordar cedo, não reclamo de ter que... Isso de acordar cedo para mim já é uma coisa que já vem muito... Já vem de outros carnavais. O povo que mora em Cajazeira sabe, né, Cerezinha? Eu sei. Bem, como a Terezinha estava falando, né?
Jorge perguntou sobre essa questão de privilégio. Eu, particularmente, né, falando de mim, não vou falar no geral, privilégio não aconteceu, não espero nenhum. E sim, logo no início, eu recuei um pouco em falar que eu era cotista, porque eu vi a reação das outras colegas que eram cotistas e dizer que não era cotista. E aí eu perguntava, gente, por que a colega dizendo que não é cotista? Também não vou dizer que não. Logo no meu primeiro semestre. E aí depois eu vim me perceber que a questão era o seguinte, quem é cotista não sabe mais. E aí foi aquele quadro, será que vai vestibular? Dentro da própria universidade, as pessoas se perguntavam se os cotistas faziam vestibular. Claro que eu fiz vestibular. E aí que eu passei a afirmar que eu era cotista. Que as pessoas estavam naquele pensamento, cotista não faz prova. Será que faz prova? Ou se é de escola pública, chegou lá, botou no quadradinho de escola pública, e é negra ou negro, pronto. Entrou na universidade? Não vi assim. Então foi a partir daí que eu passei a assumir, não, eu sou cotista, sim, fiz prova, uma seleção. A diferença é que minhas vagas estavam lá, eu concorri com pessoas, né, da mesma escola de onde eu vim. Enfim. E sobre essa questão, não vou falar crítica, não fazer crítica de um benefício, né, que eu tenho. Mas eu tenho alguns questionamentos, né, que é sobre eu conheço cotista hoje que não tem nenhuma bolsa. Ah, porque não tem bolsa? É muita burocracia. Eles pedem muita coisa, então o tempo que a gente leva, a pessoa vai perdendo no caminho. Do tipo, pede que você não tenha nenhum vínculo, não tem mesmo, que a família... Possa ser que a família receba 5 salários mínimos, mas ela é cotista. Isso não impede, mas você tem que provar que sua família tem X quantidade de salário, né, para você receber determinada bolsa. Eles chamam uma renda per capita. Renda per capita, isso mesmo. Então, logo quando eu entrei, primeiro que eu era trançadeira. Eu tranço cabelo desde meus 12, 13 anos de idade. E aí, foi daí, passei a trabalhar, concluí meu ensino médio com 18 anos, que era para ter concluído com 17, eu repeti uma série, né? Então, quando eu concluí meu ensino, foi acontecer, eu fui trabalhar, porque a origem da minha família é trabalho. As mulheres de minha casa sempre trabalhavam, então eu fui seguindo aquele ritmo. Mesmo, sou filha de lavadeira, sou empregada doméstica também. Comecei a trabalhar, trabalhei em uma lojinha, não fiquei, trabalhar no hospital, trabalhando com crianças com síndrome de Down, que é a sua irmã Dulce, e passei alguns 2, 3 anos lá. 3, por aí assim. Enfim. Então, as portas começaram a se fechar. Né? E aí eu já estava o quê? Tipo, com 26, 25, 26 anos. Aí eu vou voltar a estudar. Aí arrumei um emprego. Não quis mais voltar a estudar. Arrumei outro emprego. Então, nessa coisa, aí saí do emprego de novo. Voltei a estudar. Então, o que me aconteceu? Eu fui para a Universidade Católica, né? Prestei vestibular para a Universidade Católica, para fazer serviço social. Cursei 3 semestres, frustrantes da minha vida, porque eu estava gostando, porém que esse não era meu curso, mas eu estava gostando porque eu já tinha feito prestado vestibular para a Universidade Federal. Não passei. E nesse meio termo, Física Católica, passei. Então, não consegui a bolsa da Universidade Católica. Levei todos os meus documentos, estudei na escola pública, e queria um CREDUC que tinha antes, que era o CREDUC SAL. Não consegui. E aí, o que foi que aconteceu? Completei meus 29. Fiz vestibular e passei na universidade. Voltei, comecei a estudar, porque nesse meio termo também fiz cursinho para vestibular na Chibibico. Então, no que eu voltei a estudar... Deixa eu só dar esse recorte aqui. Tanto você quanto Terezinha fizeram parte de um programa do chamado pré-vestibular solidário, um pré-vestibular social, que é da instituição da cidade de Salvador, chamada de Steve Biko. Estudei lá. Então, quando eu voltei, né, saí da Universidade Católica, fui expulsa por falta de pagamento, na verdade, não consegui minha bolsa, enfim. Então, o que foi que me aconteceu? Vou estudar. E eu tinha 7 meses para estudar, né, para poder fazer o vestibular na Universidade Federal. Aí, como eu não sou boba aqui nada, fui da UFRB, me matriculei na UFRB. E na UFBA eu falei, bom, um vai ter que sair. No que saíram as 2. Passei nos 2 vestibulares. Cursos de Ciências Sociais. Aí, então, fiquei aqui na universidade.
nos que eu fiquei na universidade, eu tenho essa mania de tempo e ter uma poupança a guardar, né? O pouco que eu tenho. Então, foi no meu primeiro semestre. Você teve algum aperto? Não, porque eu tinha um dinheiro para tirar xerox dos meus textos, do meu transporte. E aí foi quando uma amiga falou assim, uma colega falou assim, mas você tem direito a auxílio transporte, a xerox, a uma bolsa de permanecer, por ser cotista. Eu disse assim, olha que legal. Mas a escola foi fluindo, né? Conhecendo outras pessoas. E no final do primeiro semestre eu comecei a trabalhar no CEAF, né? Que é um programa de educação do CEAL, Centro de Estudo Afro-Orientais, professor aqui no 2 de julho. Não quis mais saber se assim, bom, já que eu estou fazendo esse estágio, eu não vou mais dar entrada para poder receber a bolsa da universidade. Vou deixar para as pessoas que estão chegando. E aí tudo bem. Fui fluindo. Aí foi saindo do estágio indo para outro, saindo do estágio indo para outro, eu nunca procurei saber. Mas agora, como eu estou no final, praticamente, há dois semestres atrás, a gente tem que ir para a nossa área, né, que a gente se identifica. E aí eu me inscrevi no PIBIC, sou bolsista do PIBIC, num requisito cotas, pela FAPESB, saí da FAPESB e agora estou realmente pelo auxílio da universidade. Mas por que você conseguiu agora? Há uma questão ainda, tem aquela coisa da universidade que eu percebi, não sei se os colegas concordam comigo, que é aquela questão de afinidade de professores ainda que o determinados tipos de aluno passa. O mais subjetivo de todos os critérios, né? O mais subjetivo de todos os critérios. Ou seja, tem alunos que se inscrevem ou não conseguiu. Por que não conseguiu? Quem é seu orientador? Quem é sua orientadora? Também isso, ó, pesa. E até hoje, meninas que entraram comigo, até hoje nenhuma delas conseguiram. Então, se eu desse entrada, tipo no auxílio transporte, no auxílio xerox, eu, no meu ver, como eu comecei com o George antes, poxa, isso não vai dar pra mim. Porque vai chegar uma galera aí que não vai achar. Então, como eu já tenho a minha, eu vou segurar a minha do lado de cá. Então, eu vou deixar aí para quem. Mas foi que, pelo fato de você ser cotista, eu acho que até. Aí tá privilégio não. As coisas se trancam dentro da universidade. Porque é muita coisa. Aí você tem que provar que você é X, que você é Y. Então, muitas pessoas perdem no caminho, não querem saber de nenhum tipo de benefício. Então, essa crítica que eu tenho, porque deveria ter uma fiscalização, não deveria ter essa burocratização de documentos, já que somos cotistas mesmo, entendeu? Morador de periferia, sua grande parte, somos filhos e filhas de lavadeira, mestres de obras, enfim. Eu queria que o governo federal, né, claro, o governo do MEC, fizesse uma fiscalização, uma reparação realmente com os alunos cotistas, para que eles viessem mesmo ter possibilidade. Eu conheço cotista que não está mais na universidade, se formou não, lá abandonou, porque teve que trabalhar. Não tem como você estudar sem dinheiro. É um transporte, é um almoço, é um trabalho, tem que fazer. Ou seja, a tutela, que os grandes críticos do sistema de cotas geralmente são pessoas que não conhecem o sistema, ou mais do que não conhecer o sistema, porque lei não mostra para a sociedade como as coisas estão sendo aplicadas. Então eu posso muito largamente dizer, olha, existe uma lei, ela foi promulgada, ela está aí. A pergunta que não quer calar é qual é o impacto dessa lei no mundo prático, no mundo real. Então, todos os críticos do sistema de cota, de qualquer política de inclusão social, nesse aspecto, as chamadas políticas de reparação, elas, em suas críticas, elas não colocam isso na equação. Não há nenhum tipo de tutela que permita o acesso a esse tipo de estudante que o coloque em posição diferenciada e privilegiada. Eu volto a frisar. A crítica sempre vem acompanhada do apontamento de que há privilégios. E não há privilégio algum. De jeito. Não há. E assim, sobre essa questão do benefício voltando, que estava falando, isso tá com o valor, vou falar mesmo o valor, os R$400 às vezes não dá. Por quê? Ainda tem uma parcela da universidade que recebe esses 400, para o transporte não. Eu tenho que pagar também a luz em casa, ajudar a pagar a luz e comprar o alimento.
Ah, porque meu pai está desempregado, minha mãe não trabalha. Ah, eu moro só. Então, vários acabam continuando na mesma faculdade, a universitária vai trabalhar. Porque não tem como. Não tem como estudar sem o capital, né? Laís, você que está de fora coisa nenhuma. Acho que todos nós que estamos dentro do espaço da universidade estamos vivendo e convivendo, inclusive com todas essas perspectivas, com todas essas contradições. Qual é a sua experiência com seus colegas de curso que são sabidamente cotistas? Como é essa experiência dentro da sala de aula? Esse cotista é especial, como os críticos do sistema de cotas querem dizer? Eles são inferiores? Eles estão abaixo da média dos outros colegas? Porque tudo isso vai entrando no bojo da discussão, né? Eu não sei se vocês tiveram experiências. Eu tive algumas experiências desagradáveis com alguns professores na universidade, na faculdade da qual todos nós fazemos parte, onde eles não chegaram a declaradamente se colocar nesse papel elitista. Mas teve um episódio no meu segundo semestre, onde um aluno negro, questionando um professor branco, falou: professor, não tenho condição, porque o método de avaliação do professor era um fichamento por texto, e eram 2 textos por semana, textos no mínimo com 30 páginas. A Xerox a 10 centavos, R$3. E o aluno falou: professor, não existe outra forma da gente avaliar, porque eu não tenho condições de tirar tanta Xerox para uma disciplina, porque eu tenho as outras disciplinas. Resposta do professor, e aí eu não estou reproduzindo lenda urbana. Eu, George Ora, estava na sala e ouvi e retruquei o posicionamento do professor. Frisando, resposta do professor: o que são R$3? O aluno se calou e eu tomei as dores. Eu disse: R$3 são a diferença entre comer e ficar com fome, vir e não voltar para casa, tirar Xerox para a sua disciplina ou para outra disciplina que tem avaliação no outro dia. Enfim, no mundo de onde o senhor vem, R$3 realmente não representa absolutamente nada. Mas para o mundo do qual eu e ele, uma grande parcela das pessoas dessa universidade, hoje, R$3 é a diferença entre muitas coisas. Então, Laís, qual é a sua relação com os seus colegas cotistas e o que é que você pensa? Seja muito sincera, se você tem críticas, se você não acha que é a melhor forma de reparação, você tem todo o direito mesmo de se posicionar. Afinal de contas, diferente do que a gente está aí, essa sociedade está promulgando essa coisa de opinião como perspectiva de promover ódio, né? As pessoas têm direito a ter opinião, sim, né? Agora, defenda suas opiniões de forma lógica. Eu tentei fazer ensino médio no Cefet, não deu muito certo, fiz na escola estadual. Ao contrário das minhas colegas, eu não fiz para vestibular. Eu já entrei direto, paguei os R$100, que na época era R$100, 2012, entrei em 2012.2. Fiz o vestibular e vou ser sincera, eu não entrei por cotas porque eu saí da escola estadual, lá ninguém falava sobre universidade, sobre meus colegas, vou trabalhar, vou colocar currículo em loja, nisso e naquilo. Eu fui a única que prestei vestibular, então assim, eu não sabia como é que funcionava a universidade. E aí tava lá, tem que pagar R$100. Eu falei, esse negócio de cota vai ser complicado, porque tinha os estágios, vai ser complicado. Eu vou pagar, vou garantir a prova, isso que eu estudei. Passei na segunda lista do 2002.2. E assim, ao meu ver, a única diferença entre as minhas colegas cotistas foi realmente o dinheiro que foi pago. Que não fui eu que paguei, porque os meus pais não queriam de jeito nenhum que eu fizesse a faculdade. Eu paguei com um amigo que falou: não, você quer fazer, eu pago pra você. E pagou pra mim e eu entrei. Mas é isso, se eu soubesse como funcionava, como eu tinha feito. Eu tinha entrado por cota também, tinha tentado entrar por cota. E na universidade, eu não sei se é porque é um assunto que é uma universidade de ciências humanas, uma faculdade de ciências humanas, não sei se é porque é um assunto que não é muito discutido, mas ainda a gente conversa e tudo, mas eu não vejo
assim, as pessoas tratar com inferioridade quem teve cota. Alguns professores sim, quando a pessoa não fala, não, mas se a pessoa falar, trata. Já começa a ver com inferioridade, começa a ser bonzinho. Eu tive que, depois de um tempo, que eu não... meu primeiro semestre foi bem conturbado, eu tive que trancar algumas disciplinas, porque só com 2. O segundo semestre tive que trancar por conta de não conseguir os direitos que a universidade dá. Porque eu tentei o auxílio moradia, que eu acredito que são R$450, não sei. As bolsas, acho que a grande maioria das bolsas gira em torno de R$400, sempre abaixo do salário mínimo. Isso. E aí eu não consegui, tive que trancar um semestre por conta das dificuldades da minha família e por conta da minha localização também. Porque ainda teve um problema com a minha carteirinha de transporte de Camaçari, que é a cidade onde eu vivo. E aí eu não ia conseguir pagar 2 coletivos, 2 de ida à universidade e 2 de volta para casa. No mesmo dia, não tinha como. E aí a dificuldade de trabalhar no curso de Ciências Sociais, que é um curso diurno, também não tem como você conciliar com o trabalho. E não consegui esse direito, tive que trancar, depois de um tempo foi que eu consegui entrar no programa de iniciação da ciência, o PIBID, que por meio, mandei uma carta, depois uma entrevista e consegui, estou até hoje. Mas assim, as dificuldades existem para os dois lados, tanto para os cotistas quanto para os não cotistas, mas a gente sabe que também tem uma questão de um dito privilégio que os cotistas continuam inferiores dentro da universidade. Principalmente pelos professores, alguns professores, que se o cotista falar que veio de cotas, eles já, por uma bondade, não sei, constrangem o aluno, perguntando se quer, eu já vi, se quer dinheiro para texto, se tem como voltar para casa, essas milhões de coisas. Coitadinho. Porque tem uma confusão aí, que talvez a grande dificuldade para a gente de discutir isso, se vocês não concordam comigo, se eu estiver errado, vocês têm todo o direito de me corrigir, é que talvez o fato da gente, nem mesmo durante a implementação do sistema de cotas, ao longo desta década, e nem neste momento de grandes tensões, onde você tem o ressurgimento desses setores mais conservadores da sociedade, não houve, a meu ver, uma discussão ampla dessa questão. Então, o que vocês estão me relatando, e é o que eu percebo também, que passado todo esse tempo, as pessoas não sabem do que elas estão falando. Nem os cotistas, nem os que não são cotistas, e a sociedade civil de maneira ampla. Quer dizer, foi uma ideia, uma lei que foi instaurada com o intuito de permitir acesso a determinadas camadas da população, mas mesmo essas camadas da população, elas não foram ouvidas, elas não foram inseridas no processo de construção dessa lei, e a sociedade civil, de maneira ampla, não faz a menor... Mesmo as pessoas ditas ou presumidamente mais esclarecidas, não sabem, ao fim e ao cabo, como funciona direito o chamado sistema de cotas. E é por conseguinte, a gente não sabe o que está discutindo. Então, o fato do aluno, por exemplo, ele é negro e ele estuda em escola pública, isso não necessariamente quer dizer que ele vem de uma família de baixa renda. No final das contas, a gente está colocando tudo num saco de gato, como se fosse tudo a mesma coisa, associando cota única e exclusivamente à desigualdade econômica, quando na verdade ela tenta reparar diversas outras coisas. Pede para você dizer quanto salário mínimo sua família, a renda de sua família. Por quê? Para você ter um benefício, se sua família tiver determinado X de como é que eu posso dizer, salário, você é uma da nossa, daqui não, essa daqui a família tem dinheiro. Né? E aí, se você falar, minha família tem um salário mínimo, vive com um salário, você tem que provar se é um salário mínimo, quantas pessoas moram em sua casa, quantas pessoas trabalham, então você leva a série de documentos. O que é que vocês estão percebendo dessa movimentação toda, desses movimentos ditos sociais, desses movimentos de rua, e quando a coisa da cota volta para o debate, volta para a discussão, qual é o sentimento que vocês têm? Porque para mim, lógico, é sempre indignação, e eu acho importante deixar claro qual é a minha opinião. Eu não sou um entusiasta do sistema de cotas.
como educador, eu não sou um entusiasta do sistema de cotas. Eu acho que ele nasceu com problemas, ele tem problemas, e a falta da discussão profunda do tema vai permitir, seja a médio, seja a longo prazo, críticas muito duras ao processo. Levando em consideração, é o que a gente diz sempre, apesar de não concordar, não sou nem um pouco maluco e sou obrigado a utilizar a pior de todas as frases. Entender que o sistema de cotas é um mal necessário. Né? Então, um dos intuitos da gente começar esse tipo de discussão, e acho que esse é o primeiro de diversos encontros, eu acho que a gente tem que falar disso mesmo. Eu acho que esse cotista ele tem que ter cara, ele tem que se mostrar, ele tem que, inclusive, mostrar essa dificuldade mesmo. Acho que é um mote do que a gente está conversando até agora. Mas qual é o impacto quando vocês ouvem essas críticas, quando vocês ouvem, de repente, até então era só crítica, mas de repente os setores políticos mais conservadores do Brasil estão tomando poder nesse movimento que para alguns é um golpe, para outros não, é um processo democrático do Estado de Direito. Vocês estão com medo? Vocês não estão com medo? Como é que está funcionando isso na cabeça de vocês? Sim, uma coisa bem específica. A gente sabe que se essa galera se consolidar, vamos ter retrocesso nas políticas sociais de todos os níveis, mas bora tentar fazer esse exercício de imaginação. Como é que essa galera que apoia os discursos anticotas vai lidar no caso deles serem efetivamente alçados ao poder? Como é que vocês veem isso, essa possibilidade? Você está falando das cotas que começaram, né? E permanecem, apesar de você falou que não é um amante da... Não sou entusiasta. Ótimo isso. Mas o processo das cotas foi o seguinte: o movimento negro unificado, né, pressionou o governo. Porque se não tivesse pressão, isso não haveria. Passaria. Né? Então, assinou, tá lá, ótimo, 10 anos. Mas assim, não teve o cuidado de mostrar para a sociedade o que realmente seria. E por isso que tem pessoas que, revoltista sou, mas eu sou contra. Porque não entende, ninguém sabe realmente. Muitas pessoas que têm essa postura e são cotistas na universidade, até o emprego público agora que vai ser, né, esse concurso. Contra, porque, claro que eu sou contra, isso traz mais, a única coisa que a mídia tentou colocar, tentou não e colocou, e muitas pessoas internalizaram, foi que isso vai aumentar o preconceito. Nós negros e negras não podemos sim fazer no vestibular. Como eu fazia um estágio na sala de aula, eu perguntei aos meninos se realmente eles responderiam aquela prova, junto com os meninos da escola São Paulo, ou Cândido Portinari, se era o mesmo assunto que eles estavam dando. Não, ali tá difícil, porque a prova é daquele nível. E aí, vocês vão passar, você tem capacidade de sair daqui para fazer um vestibular? É assim, professora? Então, eles não sabem realmente, eles não, realmente não mostraram, não tiveram, como é que diz, uma ampla discussão mesmo, né? Uma discussão, né? Com a sociedade de forma global. Enquanto esses estão pedindo, eu acho que, não sei, lembra, eu vi um cartaz falando assim: quero minhas universidades de volta. Porque ele chamou atenção, disse assim: que universidade eu quero de volta? Ou seja, eles não querem negros na universidade. A universidade de volta é só eles. Não, eles querem negros na universidade. Na limpar. Empresa terceirizada fazendo limpeza. Então, realmente. Quero minha universidade de volta. Aquilo chamou a atenção. Eu falei, gente, como é isso? Então, é a respeito das cotas, né? Tem prazo de validade, se eu não me engano. Teria. Porque assim, quando eu digo que eu não sou entusiasta, é por conta da forma como foi implementada. A proposta inicial era implementar o sistema de cotas e, durante uma década, discutir de maneira profunda reformas na educação de base. Qualificação, realmente. Isso não ocorreu. Acontece. Porque, como a gente antes, na introdução, falou um pouquinho, o lugar de onde se pegou o modelo, os Estados Unidos copiou da Índia e nós copiamos o modelo norte-americano. Está fracassando. Sabe? E se não houver uma mudança profunda no processo de educação de base, e nós que trabalhamos com docência, né, Terezinha ainda não teve a oportunidade, mas Laís fez parte do programa de iniciação docência, você já trabalhou com educação, eu trabalho com educação, e a gente sabe qual é o impacto real desse tipo de processo.
Se em 10 anos você teve um acesso maior de populações pretas na universidade, em contrapartida, nos últimos 10 anos, o ensino público de maneira global desceu ladeira abaixo. Né? Então, um dos motes, um dos princípios, uma das perspectivas que a cota deveria ter reforçado, se perdeu no discurso. Até mesmo os movimentos negros mais organizados. E aí a gente vai prorrogar, e eu acho que temos que prorrogar sim, mas se nós estivermos aptos a ampliar essa discussão com a sociedade civil e pesar a mão na cobrança de seja lá que governo for, para que essas políticas elas modifiquem a educação de base, daqui a 30 anos a gente vai olhar para trás e não construiu nada. Você vai ter um monte de preto com diploma na parede virando enfeite. E então somente isso, porque você não abre o mercado de trabalho, enfim. Né? E outra coisa, né? A gente falou dessa questão das cotas, esse reúne. Um reúne também que não foi discutido nas universidades públicas, né? E que teve e tem impactos. Porque você teve um aumento da população universitária, mas, por exemplo, o caso específico da UFBA, todos nós estamos sentindo na carne, literalmente, estudar em espaços sem infraestrutura, mas que você quase quadriplicou o número de alunos, né? Uma universidade que não tem instalações adequadas para receber esse público, você aumentou o quadro de estudantes, não proporcionalmente aumentou o quadro de professores, então, vez por outra, a gente começa os semestres faltando professores, ou apenas com professores substitutos, não que isso os desqualifique, mas não é o ideal. E, importante, uma outra perspectiva que um dos processos de inclusão colocou muito dessa população preta, paradoxalmente, na universidade privada. A universidade pública ainda é majoritariamente branca ou composta por uma elite social e econômica muito específica. Nós ainda somos a exceção da regra. O avanço existe, ele está aí, ele é inegável, ele é importante, inclusive para promover a discussão. Mas nós que vivemos a realidade, saímos da estatística, não somos apenas um número, sabemos que estamos longe de resolver o problema, mesmo. E na minha visão, uma parte disso, da gente não ter avançado, é a falta da discussão. Dentro do espaço da universidade, da gestão com os alunos, essa troca com os professores, enfim, com todos que estão envolvidos no processo. A última vez que teve uma discussão falando sobre essa questão das cotas, que eu lembro, foi uma reunião que eu estava no CEAFRO ainda. E aí a ex-reitora, né, Dona Leal, da Nomes Boas, 2 meses, simplesmente ela chegou na mesa de reunião falando, e aí falou assim, as cotas existem sim na universidade, mas vai chegar um tempo que nós vamos precisar mais delas. E ela foi questionando como não vamos precisar mais delas. Estava uma conversa. Ela disse assim, a universidade já vai estar meio a meio. Daqui a alguns anos a universidade vai estar meio a meio. Toda a universidade do Brasil vai estar meio a meio. O que ela quis dizer meio a meio? Dizer 50% negro e 50% branco. Na cabeça dela. E só na cabeça dela. Só na cabeça dela. Só na cabeça. Tanto que se fosse para pensar assim, Salvador tinha que ter 90%. Sim, A UFBA tinha que ter 90% de negros, 5% indígena e 5% em todo o resto. Se fosse para pensar assim, que eu não acho que é correto. Acho que a gente avançou bastante nesse papo. Aí eu quero, pra gente fechar, não finalizar, porque essa conversa nossa, essa conversa preta que tá ficando cada vez melhor, ela tem que ser uma conversa continuada. Minhas caras, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Beijos e até a próxima Conversas Pretas.